Messi, Edu Dracena e Ronaldão, direto e reto para os Estados Unidos. Lá está a Gabi Guimarães, acompanhando as atividades do Palmeiras. Gabi, dia após dia, agora tá chegando a hora. Amanhã, Palmeiras e Chelsea. Good morning, é tudo com você aí dos States. Good morning, girl, para você e todos que estão ligados no Brasil aí no Jogo Aberto. Bom dia, Rê, para todos que estão ligados com a gente. Começou agora há pouco mais um treino do Palmeiras, esse muito perto do duelo que vai acontecer amanhã às 10 horas da noite no horário de Brasília, no estádio Lincoln Financial Field. Como de costume, peço licença para vocês, para que vocês possam curtir um pouco das imagens ao vivo do treino do Palmeiras aqui no Complexo Esportivo dos Eagles, time atual campeão da NFL. Vocês podem observar todos os atletas por aqui, aqueles que a gente comentou nos últimos dias, a presença do Paulinho no último bolinho ali de bobinho aqui desse aquecimento, dessa atividade inicial. E podem reparar também, Rê, que esse jogo tem um gostinho, uma cara de parte 2 do duelo de 2022, quando o Palmeiras enfrentou o Chelsea na final do Mundial. Os ingleses acabaram se saindo superiores, acabaram ficando com o título, mas o Palmeiras quer reescrever essa história. Do elenco daquele ano, temos 8 remanescentes em 2025, mas entre os titulares, apenas o goleiro Everton, que já está treinando nesse momento, que já está se preparando também e deverá, é claro, estar entre os titulares na partida desta sexta-feira. Programação do dia: entrevistas coletivas, aquela ótima oportunidade que temos para tentar tirar alguma coisinha dos jogadores ou mesmo do técnico Abel Ferreira. Vão falar por aqui Maurício, Flaco Lopes e Luíde. O técnico Abel Ferreira, que vocês conseguem ver do lado direito da imagem, o Alexandre Ribeiro vai chegar ali na imagem para vocês conseguirem ver, sempre com a mesma roupa, apolinho branco, o bonezinho também branco. Agora começa a mexer com a bola ali o treinador português e ele tá sempre com um caderninho em mãos, fazendo anotações. Quem sabe a gente consegue tirar alguma coisa dele na entrevista que vai acontecer hoje, no período da tarde. O Palmeiras vai ter pela frente o Chelsea mais uma vez, querendo reescrever uma história. E é curioso a gente observar qual é o desempenho dos clubes brasileiros diante dos times ingleses. Quem vai contar essa história, esse retrospecto pra gente, é a repórter Tati Tavares, agora na matéria. Se a Inglaterra inventou o futebol, foi o Brasil que transformou em arte. 3 clubes brasileiros foram campeões do mundo em cima de times ingleses: Flamengo, São Paulo e Corinthians. Ao longo dos anos, os confrontos entre brasileiros e ingleses renderam vitórias inesquecíveis, derrotas dolorosas, mas principalmente histórias marcantes. O primeiro grande capítulo dessa rivalidade veio em 1981. No Japão, o Flamengo de Zico deu um show diante do Liverpool. 3-0, uma exibição histórica que rendeu ao rubro-negro seu primeiro e até hoje o único título mundial. É só saber respeitar todos os adversários, nós estamos conseguindo nosso objetivo, que é sempre a vitória. E a emoção? A maior que pode ser. Foi uma vitória simples, uma vitória de humildade, jogando um futebol simples e objetivo. O objetivo nosso é lutar e vencer, ajudar o Flamengo a conquistar os títulos. 18 anos depois, em 1999, o Palmeiras de Felipão encarou o Manchester United também em Tóquio. A derrota por 1-0 com gol de Roy Keane, após vacilo de Marcos, ainda é lembrada com frustração pelos palmeirenses. Eu não tenho nada que ficar triste esse ano, não. Acho que Deus me abençoou mais do que nunca. Quer dizer, você pode ver aí pela admiração da torcida. Sou novo ainda, acho que tem muitas coisas boas e ruins que vão acontecer na minha vida ainda. No ano seguinte, quem brilhou foi o Vasco. Tudo bem que não era final, mas o duelo contra o United na fase de grupos do Mundial da FIFA de 2000 ficou marcado. No Maraca, vitória por 3-1. Romário e Edmundo no auge e um baile do time carioca. Olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Nós entramos com o objetivo de finalizar o jogo no primeiro tempo, né? Até porque estava muito calor e com certeza no primeiro tempo eles iam sentir como sentiram. Tivemos a oportunidade
de fazer 3 gols, fizemos. Em 2005, foi a vez do São Paulo escrever um capítulo vitorioso. Em Yokohama, venceu o Liverpool com gol de Mineiro e uma atuação memorável de Rogério Ceni, tricampeão do mundo. O último sul-americano a conquistar o Mundial foi o Corinthians em 2012. A Fiel invadiu o Japão e viu Paolo Guerreiro decidir contra o Chelsea. Muita qualidade no grupo e por isso estou muito feliz pelo grupo. Nos últimos anos o domínio virou para o lado inglês. Em 2019, o Liverpool deu o troco no Flamengo. Firmino marcou na prorrogação e garantiu o título inédito à equipe da Inglaterra. Hoje o Flamengo fez um jogo extraordinário. Um grande jogo, tivemos chance de fazer o gol, não fizemos o gol, mas jogamos de igual para igual contra uma grande equipe. No início de 2022, o Palmeiras fez jogo duro com o Chelsea. Veiga marcou, só que Havertz decidiu na prorrogação. Vitória inglesa por 2-1. Mais uma final com gosto amargo para o Verdão. E é gol do Chelsea. Não quero falar do resultado, perdemos, dar os parabéns a quem ganhou, batemos-nos muito bem contra uma grande equipa, jogo decidido em detalhes e, acima de tudo, muito orgulhoso dos meus jogadores. Em 2023, duelo marcado pelo desequilíbrio. O poderoso Manchester City goleou o Fluminense com autoridade, 4-0. O que eu acho que fica é que a gente tem possibilidades de ser grande. O resultado, eu acho que ele foi até amargo demais pelo que a gente fez no jogo. O último confronto aconteceu recentemente em novo formato. Antes de ser eliminado pelo Bayern de Munique, o Flamengo de Felipe Luiz pegou o Chelsea na fase de grupos e venceu bonito, de virada, 3-1. Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, valendo vaga na semifinal. Um duelo que revive a dor de 2022 e acende o desejo de revanche do Verdão. Termina a partida em Abu Dhabi. Desmancha-se o sonho da conquista do Mundial. Tristeza tomando conta da torcida alviverde. A torcida do Palmeiras esperando outro momento, é revanche mesmo, outro encontro entre Palmeiras e Chelsea. Cicinho, de verdade, o Chelsea não é o europeu que mais encanta nessa competição, mas é um time muito jovem, muito promissor. Agora vai chegar o João Pedro, inclusive está inscrito na Copa do Mundo. Eu pergunto para você, como vencer essa equipe inglesa que na última oportunidade levou as coisas para a prorrogação? Renata, assim, o futebol europeu é um futebol bem robótico, né? Um futebol bem posicionado, os jogadores acatam aquilo que o treinador passa. E o futebol brasileiro, a principal característica nossa aqui no Brasil foi sempre o quê? Aquela malandragem, aquele futebol mais leve, peladeiro, às vezes sem guardar a posição, e isso dificulta também os adversários. Acredito que isso possa ser um fator bem legal para o Palmeiras, para poder, apesar do Palmeiras ter essa organização tática vinda do Abel, que também é um treinador acostumado, né, com esses esquemas lá de fora, mas o Palmeiras tem totais condições. Não adianta querer fazer um jogo diferenciado daquilo que é a característica do Palmeiras, porque se tem dado certo até agora, mantenha, né, o mesmo ritmo, mas tenta implantar essas questões de movimentação para dificultar o sistema defensivo dos europeus, que eles sentem muito com isso. Ronaldão, a perda do Gustavo Gomes, Murilo e também Piquerez, o resto do time compensa o tamanho dessas ausências? Vai ter que compensar, Renata, para um jogo como esse, dar uma magnitude que transcendeu esse jogo. E para as intenções do Palmeiras tem que passar. Agora, o que o Cicinho falou é uma coisa que acontece realmente, a desobediência tática, né? Os brasileiros, eles não ficam até o final, sempre tem uma desatenção, sempre alguém esquece de recompor. E lá eles fazem um negócio robótico. Todo mundo, aquele bloco, todo mundo anda em bloco, triangulações.
Então o Palmeiras vai ter que ter o quê agora? Atenção maior pelos volantes. Os volantes vão ter que cobrir muito mais. Porque quando você tem uma zaga que não está acostumada a jogar junto, ainda mais quando vai ter essa pressão em cima, você tem que fechar os blocos. E a recomposição ela tem que ser perfeita. Porque se faltar alguma peça de entrada ali, ou o cara vai finalizar de longa distância e vai pegar todo mundo despercebido, ou num contra-ataque rápido também na recomposição, você não guardando os lugares, eles vão preencher e vão vir para cima, porque eles sabem fazer isso. Eles treinam isso de manhã, de tarde e à noite. E o que nós temos de bom vai ser o quê? O Estevão cortando, quebrando linhas, driblando, fazendo aquele X em cima da rapaziada, cortando para dentro, batendo. E o Vitor Roque fazia o quê se entrar, né? Porque eu acho que ele não vai começar com o Vitor Roque. É a velocidade para cima dos zagueiros. É isso que o Brasil tem. Agora, se eles conseguirem marcar, fechar esses setores, aí vai ficar difícil para o Palmeiras. Tem um lance que não tem nada a ver com esse jogo, mas que ficou na minha cabeça, Bayern de Munique e Flamengo, o Harry Kane voltando para marcar, dando um carrinho no Ayrton Lucas, até tomou cartão amarelo por isso. E tem uma outra palavra que eu acrescento, além de disciplina tática, tem que ter comprometimento. E aí é que tá, os europeus a gente percebeu que no início, calor, chegaram meio desligados e parece que agora, nas oitavas de final, eles mudaram até a atitude, Edu. Tem que ser desse jeito pro Palmeiras também. E eu acrescento mais uma palavra, Renata, coragem. Olha, boa. Porque eu acho que nesses jogos você tem que ter coragem, fazer o que você vem fazendo ao longo do campeonato. Você não tem que mudar as suas características para, de repente... É claro que você tem que ter humildade, você tem que ter uma questão tática ali, questão de posicionamento. Mas com a bola, vamos jogar, é Brasil. O Brasil já mostrou que tem condições, assim, o Palmeiras também já mostrou que tem condições de jogar de igual para igual com qualquer time. Vai ser um jogo duríssimo. A gente está vendo as imagens do último confronto. Né? Você pega o time do Chelsea, olha aí, Lukaku, Thiago Silva, tantos outros jogadores, né? Palmeiras também. E você pega hoje o time do Chelsea, é um time jovem, um time que está sendo remontado. Haja vista que trouxe agora o João Pedro como um atacante para a posição. Então eu acredito muito na questão também mental que o Abel já implantou dentro desse elenco do Palmeiras. Também, já Fluminense, notícias ao vivo, mas teremos encontro de ingleses e brasileiro na Fórmula 1. Não é só no futebol, não é só na Copa do Mundo. Lá em Silverstone, na Inglaterra, tem mais uma etapa da categoria. E nos bastidores, dominando tudo, está Mariana Becker. Olá, Mari! Chega mais aqui no Jogo Aberto. Oi, Renata. Nesses 75 anos de aniversário do Mundial de Fórmula 1, a gente chega ao berço desse esporte, que é aqui em Silverstone, na Inglaterra. E esse lugar aqui é também o berço de Lando Norris, o Lando Norris da McLaren, que está brigando pela liderança do campeonato com Oscar Piastri desde a última vitória na Áustria. Ele agora está mais próximo, 15 pontos do Oscar Piastri. Algumas questões para a gente ficar de olho aqui. Se fala agora mais do que nunca de Max Verstappen, possibilidade dele sair da Red Bull e ir para a Mercedes. O quanto que isso tem de realidade a gente não sabe, mas o fato é que quando tem muita fumaça, tem fogo também. Conversações andam acontecendo entre ele e os empresários dele e a Mercedes e Toto Wolff. Nada mais natural, segundo o Toto Wolff, porque, afinal de contas, a melhor equipe quer sempre os melhores profissionais e é natural que vá buscar o Max Verstappen nesse momento, que parece não estar muito contente com a sua equipe. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente só depois das férias de verão a gente vai saber disso. De qualquer forma, é bom ficar com as orelhas em pé. Outro assunto importante por aqui, claro, Gabriel Bortoleto, depois de ter marcado seus primeiros pontos na corrida passada, ele agora quer mais. Ele está satisfeito, sim, tirou um peso dos ombros, né? Conseguiu classificar no Q3, conseguiu marcar os primeiros pontos, mas agora ele quer subir cada vez mais nesse Mundial de Pilotos e, claro, ajudar a equipe no Mundial de Construtores. Você vai ficar de olho e a gente vai contar todos os detalhes para você durante todo esse fim de semana. Tá combinado, Mariana Becker circulando, já acompanhando aqueles detalhes que você tem exclusividade aqui na Band.
E olha só, o Júlio Gomes tem as informações do Fluminense, que enfrenta o Al Hilal. Todo mundo de olho nesse confronto, acontece amanhã. E lá em Orlando está o Júlio Gomes. Júlio, pra você, aquele bom dia especial. Aqui, expectativa, curiosidade. Será que o Renato vai mudar a escalação? René não tá disponível. Tem alguma pista? Já tem algum segredinho pra revelar por aí? Chega mais. Bom dia, Renata. Bom dia, amigos. Beijo pra vocês, debaixo de muito sol aqui em Orlando. E olha que é cedinho, viu? Aqui, ó, 10h27 da manhã, mas já tá uma lua, um sol danado. E não é à toa que o Fluminense está treinando nesse momento. Enquanto eu falo com vocês, ó, o Flu tá dentro desse estádio, é o estádio do Orlando City, não é o estádio em que o Fluminense vai jogar amanhã. O Fluminense joga amanhã no Camping World Stadium, fica 5 minutinhos daqui, um estádio perto do outro, mas nesse aqui, o estádio do Orlando City, o Fluminense está treinando nesse momento. E agorinha, 5 minutos atrás, nós fomos educadamente convidados a sair fora, né? A nos retirar dali do estádio, porque só os primeiros 15 minutos puderam ser gravados. De resto, é treino secreto, justamente para ninguém saber o que o Renato vai fazer, Renata. Será que ele vai jogar com 3 zagueiros de novo, que nem jogou contra a Inter de Milão? Será que contra o Al Hilal o Fluminense vai adotar a mesma postura defensiva? Ou será que vai ser de outro jeito? Será que o Fluminense vai ser mais parecido com o que foi, com o que vinha sendo no Campeonato Brasileiro e até no começo desse Mundial de Clubes? Você falou bem, o René está suspenso e no lugar dele deve jogar o argentino Fuentes, que conversou com a gente agora há pouquinho. Copa del Mundo es ganar o ganar, las finales se ganan, no se juegan, entonces de aquí en adelante cada partido es una final e de qualquer forma temos que tentar ganhá-la. Eu acho que quando a gente veio, a gente sabia da força do nosso grupo, sabia que ia encontrar bastante clube europeu forte. Então acho que uma coisa importante que a gente está sendo feliz dentro de campo, tirando essa pressão de fora. E a gente vem conseguindo ter bastante resultados, bastante entrega em todos os jogos. Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que entrar leve, com responsabilidade, para que a gente possa fazer o nosso melhor trabalho e representar bem o Fluminense. O Al Hilal, é bom lembrar, eliminou o Manchester City e não é o mesmo time de anos atrás, hein? É um time multimilionário, é um time cheio de jogadores de alto nível da Europa. O jogo é amanhã, 3 da tarde, horário daqui de Orlando, 4 da tarde, horário de Brasília. Um abraço, Renata. Júlio, obrigada por esse panorama aí bem abrangente, falando do Fluminense, trazendo os jogadores do Flu. Júlio Gomes diretamente ao vivo de Orlando. Tem favorito? Fluminense é favorito diante do Al Hilal, sim ou não? Começo com você, Ronaldo. Sim. Tem chance sim também. Vai ser uma briga bonita. Você acha que o Fluminense teria vencido também o Manchester City? 1-0 também. O dia que tá jogando o Fluminense aí, fechadinho, bonitinho, todo mundo abraçando a camisa do Flu aí, tá bonito. 1-0. Esse jogo aí tá com cara de... tem muitos gols, né? 1-0 não vou falar, não. Depois eu vou dar meu palpite. Não, eu digo porque gols. O Al Hilal ganhou do Manchester City, então, que vinha na primeira fase sendo a equipe que mais encantou, venceu, não empatou, nem perdeu. Aí eu pergunto, Cicinho, é o Fluminense o favorito? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Ronaldo bateu a cabeça e forte ainda. Né? Isso é um pouco de torcida, já passou por lá como jogador. Não, assim, dispensa comentários a questão do momento que está vivendo o Fluminense, a sabedoria do Renato Gaúcho em adaptar a equipe aos adversários. E acredito que nessa partida também vai ser dessa maneira, adaptar a equipe do Fluminense à maneira de jogar do time adversário. E isso tem rendido muitos frutos, mas em questão de favoritismo, o Al Hilal é favorito. O que é? Claro que não. Claro que não. Não sei, a gente está discutindo. Por enquanto, são apenas opiniões. Edu Dracena, e você? Não, para mim também é Al Hilal, favorito. Até porque, tipo, como você falou, ganhou de um time que a todos nós assim, colocávamos como... Empatou com o Real Madrid? Com os candidatos como título, né, Cicinho? Então, você pega um time como esse, confiante, né, jogar da maneira como jogou. Então, com certeza. Mas o Fluminense...
também mas se aquele Mundial de final de ano, se aquele Mundial de final de ano, que são só 2 partidas, você vai pegar o Al Hilal ou vai pegar o Real Madrid? Aí você fala, a obrigação do Fluminense é passar pro Al Hilal. Aí vocês estão de brincadeira comigo, velho. Não. Aí vocês estão de brincadeira. Se fosse só 2 jogos. Então agora o Fluminense vai ganhar de 3-0. Olha, essa é uma análise feita antes, poderia ser, mas... Olha, daqui a pouquinho, Felipe Luiz acena com renovação diante do Flamengo. Deve continuar por mais tempo comandando a equipe. Desmentiu a história do Pedro também, a saída do atacante. Uma notícia muito triste que devastou o mundo da bola. Diogo Jota e o seu irmão faleceram num acidente de carro na Espanha, em férias. O Diogo, conhecidíssimo, seleção portuguesa, atleta do Liverpool. E a gente vai falar sobre isso também na sequência. Agora lá no YouTube, as notícias da equipe do Abel Ferreira, o Palmeiras. Eu sempre falo quando se veste a camisa do Palmeiras é um sonho realizado. E tá vivendo tudo isso, nem nos meus melhores sonhos. Nunca imaginei estar disputando o Mundial, tá nas quartas e estou muito feliz de estar aqui hoje disputando as quartas de final de Mundial de Clubes e com a camisa do Palmeiras. Muito feliz pela recepção do elenco, são raros ter elencos que ajudam quando chega e fui muito feliz também de pegar um elenco tão bom e com grandes craques, né? Então estou muito feliz e eles têm me ajudado bastante. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. Foi uma vitória muito importante, linda, um jogo difícil. Como son todos los jogos que jugamos hasta ahora, feliz por pasar a cuarto de final, una competición muy importante. Tenemos otro juego difícil con un time europeo. Ahora solo preparar, tenemos toda la semana para preparar el juego de la sexta, que va a ser un juego difícil y bonito para... Welcome to Silverstone. Vamos descer, é disso que o povo gosta. This is the British Grand Prix. 104 vezes Lewis Hamilton. Estamos de volta com o Jogo Aberto numa quinta-feira muito triste. O jogador Diogo Jota e o irmão dele, André Silva, Diogo Jota do Liverpool, seleção portuguesa, faleceram num acidente de carro na Espanha. E essa notícia consternou o mundo da bola pela personalidade. Há 11 dias ele casou, ele tinha uma união longa, mas ele oficializou há 11 dias, tem 3 filhos. E algo abrupto e que deixa todo mundo triste. E por isso nós vamos à Europa com o nosso correspondente Felipe Killing para entender essa repercussão, o quanto o mundo da bola, o planeta bola está abalado com a perda de um jogador talentoso, gente boa e que fazia a diferença. Killing, tudo bem com você? Fora a notícia, obviamente. Gostaria de estar conversando de outras coisas, mas esse é o assunto e nós acordamos com essa notícia trágica. Seja bem-vindo. Infelizmente, viu, Renata? Bom dia a você, a todos aí no Brasil. O Diogo Jota vivia o auge da carreira, né, e também da vida pessoal. Se casou há menos de 2 semanas, venceu no mês passado a Liga das Nações com a seleção portuguesa em cima da seleção da Espanha, venceu também a Premier League. E o que a gente sabe desse acidente? Era por volta de 00:30 no horário local, na província de Zamora, que fica perto da fronteira entre Portugal e Espanha. E aí o carro em que o Diogo Jota e o irmão André Silva estavam foi fazer uma ultrapassagem, o pneu furou, o carro capotou, acabou pegando fogo e os dois infelizmente morreram. As equipes de resgate afirmam que os corpos estavam irreconhecíveis, mas conseguiram identificar os dois por conta do registro do carro e também de documentos que encontraram. E, ao que tudo indica, o Diogo Jota estava a caminho da cidade de Santander para pegar uma balsa, um ferry, aqui para a Inglaterra,
para se apresentar ao Liverpool. Isso porque, recentemente, ele passou por um procedimento pulmonar e, por recomendação médica, não deveria viajar de avião. Infelizmente, essa fatalidade aconteceu. A gente preparou uma matéria contando um pouquinho mais sobre esse jogador e também falando desse trágico acidente. Uma notícia devastadora nas primeiras horas desta quinta-feira. O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, André Silva, de 25, morreram num acidente de carro no norte da Espanha. Um dos pneus do carro em que os dois estavam estourou. O veículo foi para fora da pista e acabou pegando fogo. Diogo Jota nasceu em dezembro de 1996, no Porto. Ele começou a carreira nas categorias de base do modesto Gondomar. Estreou profissionalmente pelo Paços de Ferreira. Passou rapidamente pelo Atlético de Madrid, até se firmar e chamar a atenção do Futebol Clube do Porto. Mas foi aqui na Inglaterra que Diogo Jota brilhou de vez. Contratado pelo Wolverhampton em 2017, o atacante ficou 3 temporadas no clube e mostrou que poderia alçar voos ainda mais altos. Foram 44 gols com a camisa dos Wolves, grandes atuações e o acesso para a elite do futebol do país. O bom futebol despertou o interesse do Liverpool, que em 2020 desembolsou quase 45 milhões de euros para contar com o atacante. E a grana valeu a pena. Diogo Jota fez muitas vezes parte de um ataque mágico, ao lado de Roberto Firmino, Salah e Mané. Marcou 65 gols em 182 partidas e conquistou 4 títulos: o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e 2 edições da Copa da Liga Inglesa. O último gol dele com a camisa do Liverpool foi em abril, no derby contra o Everton, que deu a vitória aos Reds por 1-0. Diogo Jota também fez história com a camisa da seleção portuguesa. Foi bicampeão da Liga das Nações e, no total, marcou 14 gols em 49 partidas. O acidente fatal, como não poderia deixar de ser, foi manchete no mundo inteiro. Diversos clubes, entidades e jogadores lamentaram a tragédia. O Liverpool prestou homenagem nas redes sociais e disse estar devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota. A Federação Portuguesa escreveu: perdemos 2 campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado. Entre tantos craques que se manifestaram nas redes sociais, Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros a escrever: não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinha se casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descanse em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta. O irmão de Diogo também era jogador e atuava pelo Penafiel, da 2ª divisão portuguesa. Diogo Jota tinha se casado há apenas 11 dias e deixa 3 filhos pequenos. Kylian, no período mais merecedor para o jogador, das férias, quando você cumpre seus objetivos, passa por uma temporada, e no caso do Liverpool, bem sucedida, com o título da Premier League, ele está com o irmão numa estrada na Espanha e acontece uma tragédia como essa. Realmente é difícil assimilar, primeiro porque ele é um jogador promissor, não é? Com 28 anos, muito jovem, com um futuro ainda brilhante. É muito complicado aceitar algo desse tipo. Eu tenho certeza que o mundo da bola vai demorar para se recuperar desse caso e desse falecimento. Olha, Renata, e foi nessa linha a mensagem de Jürgen Klopp, treinador do Diogo Jota, falando: olha, deve existir algum propósito, mas no momento é difícil de enxergar, e diante dessa tragédia é realmente muito difícil assimilar 2 jovens que acabaram morrendo de forma tão cruel. Vale destacar que diversos torcedores do Liverpool que recentemente estavam fazendo festas pelas ruas da cidade em comemoração ao título da Premier League estão agora indo ao estádio de Anfield depositar flores, mensagens diante dessa enorme perda. A gente pensa também na família do Diogo Jota.
A esposa, agora viúva, sendo obrigada a cuidar de 3 filhos pequenos, tem essa dor enorme, além da mãe e do pai do Diogo Jota, que só tinham 2 filhos e os 2 morreram jovens nesse trágico acidente de carro. Fica aqui o nosso sentimento geral do Jogo Aberto, uma perda extremamente sentida, não apenas pela relevância, mas porque 2 jovens e que foram abraçados pelo futebol, construíram as suas respectivas carreiras, uma família ligada por esse esporte e agora essa perda. Killing, eu tenho que agradecer pelo seu trabalho completo, pelo acompanhamento, por trazer as informações aqui e que familiares, amigos, fãs, torcedores do Liverpool, colegas, que cada um possa buscar um conforto e uma explicação para esse acidente tão trágico. Killing, obrigada e a gente continua falando amanhã mais sobre Copa do Mundo de Clubes. Obrigada, Felipe Killing, ao vivo da Inglaterra, trazendo as informações do falecimento do Diogo Jota e André Silva, irmão desse jogador, eles que foram vítimas de um acidente de carro. Enfim, estamos aqui com o coração na mão. Eu fico realmente muito triste, acordei com essa notícia e o dia fica pesado, você começa a tentar entender, buscar alguma explicação e não encontra, Cici. Não encontra porque quando se fala de morte é um ciclo que se encerra, né? Há alguns tempos atrás nós acabamos presenciando um campeão de Champions League como Luiz Henrique, que viveu a dor da perda da filha, né? Tão jovem. Então, assim, nesse momento não existem palavras que vá confortar o coração dos familiares, mas sim é buscar em Deus força para tentar dar continuidade na vida, agradecer, né, por todos os anos que tiveram a oportunidade de viver junto. E o futebol perde um grande jogador, acredito que como pessoa era um cara assim que, pelos comentários, nós não os conhecemos, mas um cara que era super do bem. Então, assim, é um momento muito triste para os familiares e para o futebol. E nós, mesmo sem conhecermos assim pessoalmente, já sentimos essa tristeza. Imagine quem está próximo, né? Todas as nossas condolências aqui do programa, a família do Diogo e do André. Realmente um momento terrível. E agora mudar de assunto, falar do Flamengo. 3 pautas no Mengão. A primeira delas é que o clube desmente, o Pedro não vai sair, segundo fontes internas. Felipe Luiz já fala em renovação e extensão do contrato e o Flamengo busca reforços. O elenco só volta ao trabalho no próximo sábado. Mesmo assim, os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor. O adeus oficial ao capitão é questão de tempo. Na última terça, o Zenit depositou a multa rescisória de Gerson, 25 milhões de euros quitados em parcela única, o equivalente a 160 milhões de reais. A negociação é a 4ª mais alta na história do clube, atrás apenas de Vinícius Júnior para o Real Madrid, Lucas Paquetá para o Milan e Renier, também para a equipe espanhola. A venda anterior do camisa 8, realizada para o Olympique de Marseille em 2021, fecha o top 5. O embarque para a Rússia vai acontecer nos próximos dias e o meia já não atua mais com a camisa rubro-negra. Outro assunto que não repercutiu bem internamente foi a entrevista do diretor de futebol José Botto à imprensa italiana, dizendo ter interesse na contratação de Vlahovic. Hoje na Juventus, o atacante sérvio era o titular na Fiorentina na época em que Pedro atuou na Itália, e a declaração não agradou o staff do jogador brasileiro. Além dos últimos acontecimentos, Pedro tem o desejo de estar mais minutos em campo. Contra o Bayern de Munique, na Copa do Mundo de Clubes, o atacante sequer chegou a ser escolhido para entrar na partida. Apesar de elogiar constantemente o camisa 21, Felipe Luiz tem o desejo de contar com um centroavante de características diferentes no time. Em comunicado feito à imprensa nesta quarta, o Flamengo negou o interesse de vender Pedro e disse que o atleta tem a confiança da comissão técnica para a sequência da temporada. Longe do Rio, mas ainda sob interesse rubro-negro, Pulgar passa por cirurgia hoje no Chile. O volante fraturou o 5º metatarso do pé direito, na partida que os cariocas foram eliminados do Mundial. Logo que chegou ao Brasil em 2022,
Pulgar teve a mesma lesão. Na época, foram 60 dias afastado dos gramados. Em meio aos problemas, a diretoria também busca soluções. A primeira deve ser a chegada de Carrascal. A proposta ao Dinamo Moscou pelo meia colombiano é de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. As partes negociam o acordo. A renovação com o Filipe Luís também entrou em pauta após os elogios da imprensa internacional. O atual contrato vai até dezembro e um novo acordo deve ser assinado nos próximos dias. A ideia é estender o vínculo até o fim de 2026, com um aumento salarial para o comandante. Os treinos do elenco serão retomados sábado e o próximo compromisso é dia 13, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar de todos esses assuntos. Primeiro, Pedro, que ontem muito se especulou que o Flamengo estaria disposto a vendê-lo, negociá-lo, que o Filipe Luís pensa num atacante com outras características e o Flamengo prontamente se manifestou e disse que isso não é verdade. E aí, Edu, para você, o Pedro vai se recuperar, vai voltar a ser aquele Pedro efetivo, um jogador diferenciado ali na frente? Ou você acha que no Flamengo está chegando no final de ciclo? Não, eu acho que dá para recuperar o Pedro sim, Renata. Até porque ele já mostrou o potencial dele. Todos nós falávamos aqui que é um jogador de seleção, um jogador importante, né? Uma característica que no Brasil está em falta, né? Aquele centroavante realmente que tem o faro do gol e sabe jogar com a bola nos pés, entendeu? Então, é claro, nesse Mundial ele jogou só 2 jogos como titular, né? Foi contra o Esperance e contra o Los Angeles, entendeu? Então, foi muito pouco utilizado pelo Filipe. Chamou a atenção é que ele não foi utilizado contra o Bayern no jogo mais difícil e mais decisivo. Precisando fazer gols. Né? Então, de repente, o Filipe enxerga no Pedro um outro jogo, uma outra característica, que ele, de repente, tem que mudar todo o esquema tático. Então, de repente, ele está tendo essa dificuldade de adaptar, né, ao esquema tático. Mas o Pedro não pode ser descartado em hipótese alguma, principalmente se tratando de um artilheiro como é o jogador. Rona, quando a gente olha para o elenco do Flamengo, é muito completo, tem jogadores de extrema qualidade, mas o Mengão busca reforços. Para você, qual é o setor do campo que mais precisa de novidades? O setor de campo do Flamengo precisa de novidades? Eles estão buscando, eles estão fazendo uma busca no mercado. Não, assim, você pode... O Pulgar agora machucou, por exemplo, que eu não vejo um substituto... O Alan, ok, mas acho que o Pulgar é um titular absoluto. Gerson saindo. O Gerson saindo, que é um titular também. E ninguém falou da lesão do Pulgar, né? Que ele teve essa lesão, ele quebrou o dedo ali do pé, chutando o Harry Kane, né? Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Agora, a verdade é uma só. Se o Filipe Luís, que é um centroavante, que brigue, que lute, que vá buscar o jogo, que corra o campo todo, que vire um Harry Kane buscando, dando carrinho no final do jogo, ele vai ter que buscar um outro cara. Mas se quer um cara que faça gols... é o Pedro. Deixar ele dentro da área. Ele vai ter que construir para esse cara fazer o gol. Porque ele é o cara de finalizar, da última bola. É o cara que não olha para os adversários e muito menos para os companheiros dentro da área. Porque ele é o cara que ele sabe o que está fazendo. Então, ontem saiu a notícia que ele estava fora. Mas dificilmente, a gente aqui até debateu, como é que você vai abrir mão de um cara que gosta do gol? E o gol é caro. O gol é caro fazer o gol. Então você tem que ter o Pedro. E se você quiser uma outra opção, você vai buscar no mercado. E o Flamengo pode fazer isso. Agora, um setor do campo que está faltando jogador aí, eu desconheço no Flamengo. Cicinho, o Filipe Luís foi muito elogiado nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo resolveu já pular na frente, tratar dessa renovação, extensão de contrato. É uma boa medida? É uma excelente medida, né? Dispensa comentários a questão da qualidade como treinador do Filipe Luís. Apesar de ser jovem e já pegando o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, o trabalho dele é excepcional. Então, até porque não tem outros treinadores à altura para substituí-lo, pelo menos até o momento. Acredito que o Filipe Luís está tomando a decisão certa, o Flamengo também, porque o futuro do Filipe Luís é quando o Simeone sair do Atlético de Madrid e ele ser treinador lá. Será? Uma boa porta de entrada para ele no futuro. Agora, o nosso presente é nos Estados Unidos, voltando lá com a Gabi Guimarães para falar de Palmeiras e Chelsea. Gabi, o Ronaldão que não seca quase, imagina, ele não seca o Palmeiras, não é?
Ele trouxe aqui uma indagação. Será que o Vitor Roque vai ser o titular dessa equipe? Eu quero saber se ali nos treinamentos, conversando, olhando, observando, você tem alguma pista de Vitor Roque titular ou não? Já conta pra gente, entre outras coisas. Oi, Rê, mais uma vez, good morning. A quantidade de secadores é grande, viu? Maior até do que a de palmeirense, porque são muitos rivais aí no Brasil de olho neste duelo. O Ronaldão faz parte disso. Ainda não dá para cravar quem o técnico Abel Ferreira vai optar para estar na referência do ataque. O que a gente conversa nos bastidores é por uma tendência do Flaco Lopes, por ser um jogador de maior velocidade, por ser mais alto e pelo técnico Abel Ferreira poder explorar jogadas de bola parada com este atleta. Mas o Vitor Roque está até dando entrevista, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Antes, trazer essas outras informações que você citou. O Palmeiras treina neste momento, essa é só a segunda atividade de preparação. Para trazer um pouco de contexto, ontem entramos ao vivo aqui, o Palmeiras treinou pela manhã e o treino da tarde foi cancelado. Então essa é só a segunda atividade de preparação. Por que foi cancelado? Há uma preocupação por aqui de que os atletas se desgastem demais antes de uma partida muito importante e que já vai exigir muito fisicamente dos atletas. Um outro desafio do Palmeiras vai ser diminuir, a distância econômica entre os clubes. A título de comparação, o Palmeiras investiu muito nessa janela, mais de 435 milhões de reais, e é um valor aproximado do qual o Chelsea investiu para contratar só um jogador, no caso o brasileiro João Pedro, recém-anunciado e que pode jogar na partida de sexta-feira. Então o Palmeiras tenta diminuir essa distância, ainda que o elenco do Chelsea não seja tão recheado quanto aquele do duelo de 2022. Entre os reforços do Palmeiras está este atacante, este centroavante que vocês mencionaram, o Vitor Roque, que tem 3 gols nesta temporada, ainda não marcou nesta Copa do Mundo de Clubes e está na expectativa, na ansiedade para o duelo contra o Chelsea na sexta-feira. Então vamos ouvir o Tigrinho, o que ele está esperando para este duelo, para este game. Eu sempre falo, quando se veste a camisa do Palmeiras é um sonho realizado. E tá vivendo tudo isso, nem nos meus melhores sonhos. Nunca imaginei estar disputando o Mundial, tá nas quartas. E estou muito feliz de estar aqui hoje disputando as quartas de final de Mundial de Clubes e com a camisa do Palmeiras. Muito feliz pela recepção do elenco. São raros ter elencos que ajudam quando chega e fui muito feliz também de pegar um elenco tão bom e com grandes craques, né? Então estou muito feliz e eles têm me ajudado bastante. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também. Vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. Edu, palpite, mas não é de placar. Eu tenho um palpite que o mais ansioso para essa partida do Palmeiras é o Estevão. Porque ele vai jogar no Chelsea. Se ele derrotar o Chelsea, já chega lá, se acabou com o nosso sonho de um Mundial. E por outro lado, se perder, talvez já chegue lá sendo zoado. Não, mas tem que chegar já com moral. Chegar fazendo um belo jogo, fazer gols também, que de repente seria muito importante para ele. Fazer gols? Sim. Quem sabe aí pode abrir a porteira aí, um jogo importante. Ele usou no plural, gols. Até agora nenhum, né? Vai ser no momento certo, Ronaldo, pode ter certeza disso. E eu acredito, assim, em destino, assim, Renata. De repente colocou Palmeiras e Chelsea. Em fantasia? Não, em destino. E eu tenho certeza que esse destino vai ser destino, amanhã. Porque fazes assim. Gol do Estevão e jogando muito bem e o Palmeiras passando para a semifinal. O Ronaldo levantou essa lebre aqui que o Vitor Roque talvez não fosse titular. Para você, ele sai jogando? Sai entre os 11? Eu, Edu Ferreira, sairia titular, ele, Estevão e Alan na frente, metendo correria na defesa do Chelsea. Olha, que ousado. Cecília, daqui a pouquinho você fala disso também, hein? Bom, vamos falar muito sobre o mercadão da bola do Corinthians, hein, Ronaldão? Mercadão do Corinthians. Começando as especulações, as agitações. Já, mais sobre Palmeiras e Chelsea, Fluminense, Al Hilal. Tudo isso ainda hoje aqui no Jogo Aberto. Agora, divisão de rei. Olha, mercadão do Corinthians.
assiste? Saudade de ver o Corinthians jogar, fala a verdade, viu, menino? Melhor não, hein? Saudade de ver o Coringão jogar com garra, com amor. É vocês que estão na concentração aí, seus cavalos. Estamos com saudade de vocês. Mas não vem na nhaca não, viu? Kaká, Torres, Ramalho, pelo amor de Deus, hein? Melhor não. Nos últimos dias fala-se em Biel, jogador que foi do Grêmio, do Bahia, e que poderia estar voltando para o Brasil e jogar no Corinthians. Fora isso, eu imagino que o Timão está de olho em outros atletas. Vamos dar uma olhadinha, Ronaldo. É o MC Biel? Corinthians. MC Biel que tá vivo, é ele? Parado desde 12 de junho, mais precisamente daquele 1-1 contra o Grêmio em Porto Alegre, jogo da 12ª rodada do Brasileiro, o Corinthians vive um momento chave da temporada com dias difíceis pela frente. Ebulição na política, finanças apertadas e as ambições esportivas dependem de ajustes no elenco com a nau em movimento. Questão mais importante, ao menos a princípio, resolvida. Antes de se reapresentar no último sábado, o holandês Memphis Depay notificou o clube por dívidas capazes de forçar uma rescisão. Temendo perdê-lo, o Timão acertou os direitos de imagem atrasados e postergou o pagamento do valor referente à conquista do Paulistão. Essa sinalização, se por um lado tranquilizou a estrela da companhia, do outro, dizem, acendeu o elenco feminino. Isso porque as Brabas também têm dinheiro a receber e exigem prioridade, afinal o montante é ligado aos títulos de 2024. E, portanto, a encruzilhada é essa, pendências do passado, preocupação com o presente e o futuro em aberto. O Corinthians já caiu da Libertadores e da Sul-Americana, é o 10º do Brasileirão. E na Copa do Brasil, duelo das oitavas, à vista contra o Palmeiras. Sob o comando do interino Osmar Stabile e em meio ao processo de impeachment de Augusto Melo, a diretoria sabe que precisa mexer no elenco para colher algo além de frustrações. A ideia é aliviar a folha de pagamento para honrar compromissos e ao mesmo tempo se reforçar, quase uma arte. Primeira parte do plano em andamento. Pouco aproveitados até aqui, Igor Coronado entrou em acordo para rescisão contratual e Alex Santana foi emprestado ao Grêmio. O atacante Giovani foi dispensado antes do término do vínculo. E também podem deixar o clube Léo Maná e os laterais Hugo e o equatoriano Palácios, no momento em negociação com Austin dos Estados Unidos. Quanto a Kaique, herói da conquista da Copinha do ano passado, um impasse. Ainda que com a possibilidade de ser aproveitado no time principal, uma transferência não está descartada na janela que se abre no próximo dia 10 e vai até o início de setembro. Dinheiro, no entanto, o Alvinegro espera levantar com a venda de atletas mais valorizados. Não exatamente o artilheiro Yuri Alberto, com quem o Corinthians deseja seguir, apesar do assédio de clubes ingleses. Nesse caso, o balcão de negociações está aberto para o volante Breno Bidon e também para o zagueiro Félix Torres. Com relação ao equatoriano, o futebol dos Emirados Árabes desistiu de contratá-lo diante de uma alta pedida do Timão, 18 milhões de reais. Na lista de pendências também estão as renovações de Romero, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Andileri. Os 4, inclusive, ainda que úteis ao elenco, já podem assinar pré-contrato com outras agremiações. E no meio desse turbilhão, o técnico Dorival Júnior aguarda novidades. Biel, ex-Bahia e que nos últimos 5 meses esteve no Sporting de Lisboa, com salários acertados, pode ser anunciado a qualquer momento. A outra possibilidade para o ataque, Carlos Vinícius. O jogador de 30 anos, ex-Benfica, Tottenham, PSV e Galatasaray, deixou o Fulham há 1 mês e desde então vem sendo oferecido por empresários. Há ainda algumas possibilidades com jogadores de clubes de menor expressão de Portugal, como o goleiro Kevin Silva e o lateral David Pastor. Fora isso, outro assunto que mexeu com os ânimos no Parque São Jorge, ainda que alheio a qualquer questão de mercado, uma recente entrevista de Cássio. O ex-goleiro do Timão garantiu que deixou o clube motivado por um quadro de depressão. Eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? O grande problema da depressão é que as pessoas não tratam como uma doença e ela é séria, ela é silenciosa e abrangente.
A depressão é algo que ela machuca muita gente e talvez nós não tenhamos a noção do tamanho dela. E o Cássio, sendo uma figura pública, cobrado, goleiro de um dos principais times do mundo, um cara com uma história linda, acostumado a títulos, se ele externasse isso, então tá vendo? Olha isso, o cara é fraco, é frágil, não pode, aqui é no Corinthians. Então eu imagino o que ele sofreu silenciosamente e o quanto ele se libertou, não por ter ido para o Cruzeiro, mas por ter resolvido isso, por ter se tratado, se curado, buscado apoio em pessoas, que é o que ele disse, Edu. E se você não pedir ajuda, Renata, você vai para o fundo do poço. Eu acho que o Cássio deu um depoimento muito importante. Não tem que ter vergonha, pelo contrário, eu acho que tem que externar isso, porque essa tal de depressão pode pegar qualquer um. Haja visto aí um jogador, um atleta profissional que é realizado na sua profissão, campeoníssimo, né, tá aí e externou tudo isso. Então, parabéns pelo Cássio, conheço ele pessoalmente, sei da grandeza dele e sei que foi fundamental ele pedir ajuda e principalmente os familiares estarem ao lado dele num momento tão importante, não só da vida dele profissional, mas também da vida pessoal também. Cicinho, é algo bem difícil para qualquer ser humano passar pela depressão. E quando você tem um status, uma cobrança, uma pressão, eu imagino que esse quadro é muito agravado e é bem complicado de você superar tudo isso. Exatamente, Renata. A depressão é um câncer na alma, né? Ela vai te destruindo, você não tem prazer de fazer nada. Quem já viveu ou quem vive sabe do que se passa, né? É difícil você falar para uma pessoa que não viveu até então. Eu, antes de viver um quadro depressivo, eu achava também que era uma frescura, mas a gente vê que não é. É algo que não escolhe posição social, não escolhe raça, não escolhe cor, e quando vem é para jogar por terra mesmo. Então, isso é um exemplo também, é tão importante o Cássio falar isso, porque é algo que os clubes, como investem muito, deveriam investir mais nesse lado de psicologia e se interessar mais, não só ver o atleta como uma moeda de troca, mas ver o atleta como um ser humano, porque às vezes o clube está muito preocupado no que o atleta pode entregar dentro de campo e esquece que ele tem uma vida fora de campo. Então é muito importante investir nessa área também, tem grandes trabalhos de psicólogos e eu acho que o clube precisava investir mais nessa área. Ronaldo, você tinha ideia sobre esse quadro do Cássio? Você ouvia internamente alguma coisa no Corinthians ou é uma surpresa ele estar falando sobre isso agora? Não, a gente via também nas entrevistas dele também. Agora, nesse caso, o mais importante é quem está do lado. Analisar bem o que está acontecendo, a família é muito importante nisso, para orientar essa pessoa a procurar um profissional. Porque essa pessoa, quando entra num ciclo como esse, ela só procura se esconder, se fechar ainda mais. E quem está do lado tem a obrigação de levar até um profissional. Então, o momento é de levar um profissional. O Cássio está chamando a atenção disso, que é importantíssimo na carreira de todo mundo, até na dele, de todos os jogadores. Isso é importantíssimo. Você que está do lado aí, vê o dia a dia, acompanhar, ver se está dormindo bem, essas coisas. Um companheiro até. Porque muita gente passa por isso despercebido e sofre calado. E não tem como pedir ajuda. Muitas vezes você não consegue pedir ajuda. Aí é a esposa, é o filho, ou pai, como é que é? Ou mãe, ou irmão. Então chegar próximo, conversar bastante e colocar com um profissional, que o profissional vai ajudar numa situação como essa. Vai aliviar essa carga toda que você está sentindo. Eu tenho certeza que muita gente está passando por isso também agora. Então peça ajuda. Se você não conseguir, quem está do lado, tá estranho. Vamos procurar um profissional, tá? Olha, que bom que o Cássio tenha se manifestado, tenha trazido isso a público, tenha exposto esse quadro que ele superou e está superando com certeza diariamente, para que muitas pessoas também tenham coragem, tenham força para lutar, para levantar a cabeça, para entender que você precisa de ajuda, você precisa de remédio, você precisa de um tratamento e que a depressão pode ser vencida, pode ser curada. Não é simples, mas é algo que todo mundo deveria buscar essa força, essa união para encontrar a solução para a depressão. Olha, muitos diriam que o Estevão já tirou na loteria na carreira. Pelo contrário, é trabalho, é esforço, é talento. E agora o Estevão vai jogar contra o próximo clube do seu trabalho, da sua vida profissional. Boa sorte para ele. Quando criança, ele era chamado de Messinho. Enquanto nós estamos na formação, nós jogamos pelo puro prazer. É puro prazer. A partir do momento que tu viras um profissional,
começas a ter responsabilidades nas costas. De Messinho a Estevão, o atacante do Palmeiras sabe muito bem o que é viver esse processo. Antes mesmo dos 18 anos, se tornou a maior venda de um clube brasileiro. Em junho do ano passado, quando Estevão foi negociado com o Chelsea, não era possível imaginar qual seria o chaveamento da Copa do Mundo de Clubes. Mas uma coisa estava certa: o jogador só seria liberado depois da disputa do torneio. Quis o destino que o atual e o futuro clubes do Estevão se encontrassem nas quartas de final da competição. Depois da partida contra o Inter Miami, o próprio atacante revelou ter dificuldades para focar no torneio às vésperas da transferência para a Europa. Um sentimento que Abel Ferreira tratou com normalidade. Se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. Ao lado de Flaco Lopes, Estevão é o artilheiro do time com 11 gols. Ainda não marcou nesta Copa do Mundo de Clubes, mas tem o apoio de Abel, dos companheiros de time e da torcida. O Estevão é um menino muito gente boa, inocente ainda, eu acho. Então, desde quando ele foi vendido, eu não percebi nenhuma mudança nele, nenhuma diferença. E creio que ele está com a cabeça boa para esse jogo e irá dar o máximo, como sempre faz em todos os jogos. Comigo, ele tem as dívidas mais que saldadas. E com os palmeirenses também. Queria eu que ele continuasse aqui, mas infelizmente já não podemos que ele continue aqui. Temos que aproveitar enquanto que ele lá está, enquanto aqui ele está, e aproveitá-lo o máximo que nós conseguirmos. Eu acho que ele está focado, mas eu acho que, como é um moleque de 18 anos, ele acabou meio que falando coisa a mais. Hoje, ele é atleta do Palmeiras, então ele tem que dar o sangue dele em campo. A tendência é que ele esteja entre os titulares no duelo de amanhã contra o Chelsea. Não retiro uma vírgula daquilo que eu disse. Enquanto eu estiver com ele, eu vou desfrutar a vê-lo jogar. Hoje já todos esqueceram daquilo que ele fez, um moleque com 18 anos. Numa dualidade que só o futebol é capaz de gerar. Se vencer, o Palmeiras avança e Estevão adia sua saída do clube alviverde. Se perder, ele se despede do Verdão com uma eliminação no momento mais importante da temporada até aqui. Não lhe vou pedir nem mais nem menos do que ele tem feito. É dar o melhor que ele pode e que sabe com os recursos que tem. Não lhe vou pedir mais nada. E é assim que ele vai a campo amanhã, com jeito de Messinho e responsabilidade de Estevão. E agora começa o debate. Você fica esperando por esse momento. Time completo, segundo tempo do jogo aberto. Com eles, Ronaldão, eliminando muita gente, hein? Para, Ronaldo! Olha só, quem chegou por aqui, elegante, trabalhado na camisa de linho. Obrigado, Marco Aurélio Cunha. Boa É um tarde verdadeiro doutor. Boa tarde a todos, bom almoço, fiquem com a gente. João Pedro Sgarbi, brilhando, Obrigado. mostrando talento por aí do jogo aberto para o mundo. Tudo bem, Rê? Sou seu fã, você é demais, meus amiguinhos aqui também. Tá com saudade, Ronaldão? Ui, bebê, tamo junto, é nóis. Beijo. Hoje ele vai ficar isolado aqui, esporadicamente eu chego perto, não é? Bom, aqui com a gente, Cicinho, desde o começo do programa, todo no estilo, arrumadinho. É, o figurino. Ele não brinca em serviço, gente. É, o figurino investe em mim. Boa tarde. Beijo, amiguinhos. É nóis. Gostei dessa. Olha, hoje o Edu Dracena tá mostrando que além de capitão, ele é corajoso, manga curta, não é? Aguentando esse frio pesado em São Paulo. Ao contrário do Capelanes, que está confortável, agasalhado. Eu gosto assim, ó. Um pouco exagerado, né, Capelanes? Horrível. Bom, hoje ele está a tempo do começo do programa. Está no telão, pronto, preparado, a postos, no ritmo. E eu quero dar aquele boa tarde, muchacho. E a primeira pergunta será para você, viu? Nosso panda. Manda, muchacha, beijo. Um beijo para você. Eu quero saber se, na sua opinião, já que você tem sido muito pró-palmeirense ao longo da Copa do Mundo de Clubes, se amanhã será o dia de Estevão, se para você ele vai ser o grande craque da partida, até porque vai enfrentar o Chelsea, tá indo para lá, hein, Everton?
Renata, eu, pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Tá? A pessoa que você, Renata, viu e ouviu citar o nome do Estevão, modestamente falando, fui eu. Muito antes do Palmeiras se interessar pelo moleque, eu já falava de um garoto chamado Messinho que explodiria no Cruzeiro. O Cruzeiro não cuidou, o Palmeiras levou e foi cuidar lá. Esse menino é extra classe. Eu entendo perfeitamente, ele, não vou dizer nem se poupar, que eu não acho que ele está se poupando. Os jogos são difíceis, ele é bem marcado, ele mesmo assumiu que fica em dúvida, né? A cabeça dele fica um pouco no Chelsea e tal, mas, Estevão, presta atenção que eu sei que você assiste a gente. Não existe oportunidade melhor para você deitar, ser realmente a referência em campo do que esse jogo de amanhã. É a grande oportunidade. Sabe por quê? Porque se você deita, se você se concentra no jogo e deita no Chelsea, como é que você vai chegar lá? Você já foi contratado como uma grande promessa. Já chamo de realidade. Imagina como é que você, Estevão, vai chegar lá, se deitar amanhã nesse jogo. Então, Renata, eu acredito sim. Acho que pode ser, em grande estilo, uma deitada do Estevão no Chelsea amanhã. Para mostrar, bom, vocês estão contratando, é esse cara aqui que está deixando o Palmeiras. Boa, Everton. E tem um detalhe, Capelanes, das duas, uma. Ou motiva ou vai intimidar enfrentar o próximo clube. Aí é uma situação bem complicada. Mas assim, ele já está intimidado, né? Até pela declaração que ele deu recentemente, que tá com a cabeça lá no Chelsea e tal. Outra coisa, eu não quero ser amargurado aqui, azedo. Até porque aqui está um cara que torce por pessoas. Eu torço pro meu time de coração, mas eu torço por pessoas. Falar que o Estevão já é realidade, o quê? Eu acho que é muito precoce. Falar que o Estevão, vem cá, ele... Gente, eu não tô esperando que o menino de 17 anos, o cara não tem nem carteira de motorista, nem pode ter ainda, pode nem tomar uma cervejinha no bar. Não, com 16 pode já, viu? Não, tudo bem, tô falando aqui. Ele já fez 18, só pra avisar. Ele já fez 18 anos? Já fez 18? Tá bom, não sabia, mas tudo bem, tem 18 anos de idade. Já pode tirar a carteira. Tá bom, mas não tava esperando aqui que um jogador com 18 anos de idade, que seja 16, 17, 18, ele já começa a definir tudo. Até porque o Estevão ainda falta provar muita coisa pra se transformar numa realidade ou não. Quantos gols em clássicos? Quantos jogos decisivos ele apareceu? Não seria uma oportunidade maravilhosa ser a estrela do jogo de amanhã? Pois é, mas a gente está esperando o Estevão ser realmente essa estrela em jogos grandes. A Copa do Mundo de Clubes, por mais que ele tenha conquistado 2 títulos individuais aí de melhor jogador do jogo, todo mundo sabe que ele não mereceu, porque ele não... Ele a votação é popular. A votação é popular, mas ele ficou muito aquém daquilo que ele poderia entregar. Eu espero e vou torcer muito para que o Estevão possa protagonizar e ser o protagonista do jogo dessa sexta-feira contra o Chelsea. Mas de coração, me dá todos os indícios aqui possíveis em jogos grandes que ele não aparece. Não à toa que ele pegou um apelido aí, jocoso, Cuiabá Man. Porque quando você vê que precisa mostrar contra time grande, ele não mostrou. Espero que mostre amanhã. Eu vou convocar agora o defensor máximo do Juvenas. Sgarbi, é você. Eu discordo totalmente do que você falou, irmão. Bem, da sua opinião. Cara, não, então, porque, na minha opinião, já é um erro quando toda a responsabilidade tem que ir para um jovem de 17, 18 anos do Palmeiras. Já é um erro, irmão. De quando toda a responsabilidade, todas as jogadas do Palmeiras, muitas vezes, tem que passar pela individualidade do Estevão. Na minha opinião, isso já é um erro. E quando falam, e eu sei que é um assunto que gera muita polêmica, de que o Estevão não é decisivo, mas o Estevão... Cara, quando você vai comparar números do Estevão com 17 anos, antes de fazer 18, e números de craques, muitos craques, mundiais até, enfim, cara, o Estevão tem ótimos números. Ótimos números. Ano passado, muita gente se esquece, mas contra o Cruzeiro, num jogo que quase definiu o título também pro Palmeiras, ele meteu um golaço de falta. Sim. Um golaço de falta. O Palmeiras já era. O Palmeiras ia chegar na última rodada. Cruzeiro, ex-clube dele. Exatamente. O Palmeiras ia chegar. Me dá 3 jogos aqui. 3 jogos Libertadores esse ano. 3 Libertadores jogos. esse ano. Fez gol também. Mas fez, cara. Então, é normal um jovem de 17 anos... Ele tem 11 gols esse ano. É raro ver um jovem de 17 anos que vai bater no peito a todo momento ser decisivo. A gente tem hoje um caso extra-classe, que é o Yamal. O Endrick também no Palmeiras batia no peito e fazia chover no Palmeiras. Só que é raro, cara. E na minha opinião, em relação à qualidade, já é uma realidade e muito realidade. Não à toa o Chelsea veio aqui e fez a maior contratação da história do futebol brasileiro
Depois do Neymar, né? Enfim, é um monstro de jogador. Mas se o Yamal fosse brasileiro, ele estava dizendo que perdeu a final, que não foi para a final da Champions, que fez gol, mas não valeu nada. Não me julgues por ti mesmo, doutor. Esse é a sua opinião, não me julgues por ti mesmo. Esse é o argumento dele. O Yamal não ganhou nada, entendeu? Vocês acham que o Estevão é melhor que o Yamal? Não. Não, eu tô perguntando. O Yamal é um. Porque eu acho que o Yamal, até por já estar jogando no Barcelona, pelos holofotes, o Barcelona é um time que tem tudo para fazer mais uma grande temporada agora na volta das férias. O Yamal, mesmo indo mal, vai melhor que o Estevão. Mas o Yamal ganhou também agora, entre lá, disputando a Eurocopa, então... Eu diria, Renata, que eles são equivalentes. A diferença é que um está no Barcelona, visto por todo mundo, e o outro está no Palmeiras, visto por menos gente. Não, o Yamal estava na casa do Neymar agora há poucos dias também. Então eu acho que o Estevão pode desculpe interrompê-los aí, mas eu acho que o Estevão pode perfeitamente ocupar esse espaço de estrela mundial. Ele tem um talento absurdo, ele resolve o problema do Palmeiras pelas beiradas, tem técnica, tem habilidade. E a gente menosprezar o Estevão é uma burrice. Mas quem está menosprezando? Você. Não, eu não estou menosprezando. Aqui eu acho que o senhor está com dificuldade de interpretação. Eu não menosprezei em nenhum momento. Eu estou falando que ele ainda não é realidade. O senhor acabou de falar que ele pode. O senhor acabou de falar que ele pode vir a ser. Então o senhor está concordando comigo. Se ele pode vir a ser, ele ainda não é. É o que eu estou falando aqui, doutor. Não estou menosprezando nada. Eu não disse que ele não é uma estrela mundial. Ele será. Agora, ele já tem talento para ser. É isso que eu quis dizer. Então, quando você fala que ele não fez nada, que ele não fez gol, que ele não é decisivo, isso não é menosprezar? Não é menosprezar, eu estou trabalhando com a realidade, não estou sendo pacheco, estou analisando o contexto inteiro aqui, só isso. Só bem... Por uma ótica. E não é comparando os dois jogadores, pelo amor de Deus, tá? Até porque o Neymar, por exemplo, é nosso grande craque, assim, talvez do século aqui no Brasil, revelado, claro. Só que com 17 anos, o Estevão fez 18 agora em abril. Com 17 anos, você para ver números do próprio Neymar e do Estevão. Você tinha que lembrar o Neymar tem números... Neymarzete. Eu sou Neymarzete, todo mundo sabe. Mas os números do Estevão são excelentes também. Então, normal, cara, o moleque acabou de fazer 18 anos, pô. Eu acho que a gente sempre tem que esperar e acho que o jogador merece que a gente tenha paciência com ele, porque o Endrick aqui arrebentou, ganhou um campeonato brasileiro, levou nas costas ali numa reta final o Palmeiras. Foi um jogador que brilhou aqui no Brasil. Chegou no Real Madrid, a gente discutiu várias vezes. Vai ser titular no Real Madrid? Vai ter oportunidades? Às vezes, dependendo do lugar que você vai, da concorrência, é mais difícil, demora um pouco mais para você amadurecer. E depende da pessoa, Renata. Só que o Estevão agora, eu acho que ele tem uma grande chance amanhã de fazer um dos últimos atos pelo Palmeiras nessa passagem, mostrando que ele pode, por que não, chamar atenção, Edu, e ser o cara da partida. Eu não acho isso impossível. E eu também não acho, Renata, até porque o oscilar é normal, principalmente de um jovem. A gente está falando de um talento que com certeza irá para o Chelsea e vai ser muito bem lapidado no esquema que o Chelsea, de repente, vai querer e propor para ele. Então, acho que é uma oportunidade, não só para ele, mas para todos os jogadores que vão jogar amanhã, de estar mostrando para o mundo todo. Em especial ao Estevão, você imagine eu fazer um grande jogo, fazer grandes jogadas, fazer gols. Gols. Eu falei que vai fazer gols, não é um gol, não. O Edu está prognosticando aqui que amanhã teremos gol do Estevão. Não pode bater pênalti. Não, então o pênalti não vale. Gol de pênalti não vale. Então vai ser uma grande chance. Você imagina ele fazendo tudo isso e logo após o Mundial ele chegando lá com o Chelsea, com outra moral, os jogadores que ele jogou contra. Peguei você, que dificuldade, você dribla para cá, dribla para lá. Então acho que vai ser de um jogo muito especial, mas a gente também não pode esquecer que é um menino de 18 anos. O cara já adulto, um cara já experiente, sente um jogo desse, mas eu acredito muito no protagonista dele num jogo tão importante que é contra o Chelsea. Olha o que aconteceu com o Flamengo em 10 minutos contra o Bayern. O time inteiro não estava ali ligado, estava, não sei se tremendo, acho que não é a palavra, mas a gente sabe que não era aquele Flamengo. Agora, Cicinho, é inusitado. Você tem um jogo importantíssimo contra o time que você vai se apresentar em semanas. Exatamente, Renata. Assim, eu também não concordo com o Capela, porque você falar que o Estevão, se ele não é realidade, então é uma ilusão. Eu não acredito que um clube europeu vai contratar uma ilusão. Então, ele é realidade, ele já é jogador de seleção brasileira, já jogou na seleção brasileira. Então, assim, independente, se ele jogar amanhã e for mal, ele é jogador do Chelsea. O Chelsea vai dar todo o respaldo possível para ele apresentar o grande futebol que ele vinha apresentando no Palmeiras. Então, é um momento na qual ele não se encontrou ainda na competição, mas não dá para desmerecer um cara com a qualidade dele. E amanhã ele pode, sim, fazer chover, mas também vai ser muito bem marcado. Ele só tem que entrar e tentar desenvolver o seu melhor trabalho. A cabeça, nesse momento, é concentrar ali
para tentar ajudar o Palmeiras, mas ele já é jogador do Chelsea e vai ser muito feliz no Chelsea. Fala a verdade, Ronaldão. Já desistiu de secar, já largou de mão, né? Deixa o Estevão pra lá, é isso? Não é isso, não, Renata. Eu não sou tão clubista assim, né? Não. Eu vou torcer pra ele só na outra semana. Porque essa semana ele vai cair. Amanhã ele já cai, outra semana... Só quando ele estiver em outro país. Já vou torcer pra lá ele na Inglaterra. semana que vem, porque eu sei que amanhã finda essa passagem pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. Mas antes disso, eu também quero só falar uma coisa, Renata. Eu tô contra o Caramelo. Todo mundo foi contra você, Caramelo. Sabe por quê? Não tô aqui pra fazer média. Novo, o menino que tá com futebol aí. Não tô aqui pra fazer média, irmão. Eu não tô aqui pra fazer média. Tudo bem que quando ele viu o Hugo... Todo mundo falou de realidade onde, velho? Você quer falar? Não, Eu você falou também, deixo você se enroscar mais, eu não fico te seu interrompendo. Vai pra lá. Menino novo, Por quanto ele foi contratado pelo Chelsea? Eu não torci. 400 e poucos milhões. Aí o time vai dar 400 e poucos milhões numa ilusão. Eu só torci pelo Os caras vão se iludir. O Caramelo Poodle, você tá doido da O cabeça. Chelsea acabou de contratar o João Pedro por 400 milhões também. Ex-Fluminense. Você é o mesmo Chelsea que contratou o David Washington, entre outros clubes contrataram o Ângelo, que fizeram uma aposta. Nós estamos falando do Estevão, seu cavalo. Então. Estamos falando do Estevão. E você foi o cavalo e o Caramelo, você está... Agora, Estevão, amanhã esquece do Chelsea. Só o de campo, mas não pensa no futuro. Só pensa no que vai acontecer no jogo, no campo. Deleta o resto, hein? Rápido intervalo com o YouTube na parada pra gente continuar falando sobre Palmeiras e Chelsea. Vai na contagem regressiva, Ronaldo. Vem cá, você vai sentar aqui, Hélio Cunha, claro que o nome do Estevão será muito lembrado na partida de amanhã, holofotes, atenção, até pela conexão. É jogador do Chelsea, finalizando a sua passagem no Palmeiras. Mas eu fico pensando o seguinte, o Chelsea tem muitos jogadores com o estilo Estevão, jovens, promissores, que ainda talvez não estejam no auge da carreira. Será que isso é bom para o Palmeiras, que tem uma equipe bem mais experiente? É bom, claro que é bom. O Palmeiras tem um time mais trabalhado, com mais tempo de trabalho, com o próprio treinador, com o Abel. Então, eu acho que isso faz muita diferença. O time fica mais conhecido, a forma de jogar, tem as condições melhores para poder desempenhar uma estratégia. E os times jovens, eles padecem um pouquinho dessa inexperiência, que, lógico, a Europa é imensa em termos de organização, de campeonatos e tudo mais, mas é evidente que um time mais há muito tempo montado, como é o time do Abel, pode fazer diferença. E Juventude não sofre. Juventude, em algum momento, em decisões, sofre. É o caso do próprio Estevão, como nós estamos falando, que pode sofrer, mas o time do Chelsea tem vários jogadores jovens que também podem sentir o jogo. A gente pensa no Chelsea e lembra, não é, Sgarbi, do Pedro Neto, que está arrebentando, do Palmer, que tem ali um meio atacante de muita qualidade, não é? O próprio Caicedo, que não vai jogar, que está fora, e o Enzo Fernandes. Mas fora isso, eles têm jogadores promissores. Tem jogadores promissores e até é um perfil que o Chelsea vem contratando, né? Jovens assim que estão se destacando, que vão para lá, e a ideia do Chelsea é justamente lapidar esses caras para daqui 2, 3 anos chegarem num auge lá. Muita gente fala, o Capela até trouxe sobre a entrevista do Estevão, que ele fala que está com a cabeça no Chelsea. É outra coisa que eu não julgo, porque o Estevão, quando você conhece ele, você vê a espontaneidade dele assim, é um cara espontâneo, cara. Você não acha que ele foi um pouco ingênuo nessa entrevista, que era melhor não ter falado nada, Exatamente. Fica na dele. O problema foi a ingenuidade, aí não foi por mal que ele falou aquilo. Claro. Voltamos. Ontem a FIFA divulgou uma seleção das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nós aqui no programa fomos além. Fizemos uma seleção do começo da competição até agora. Começamos fase de grupos, chegamos naquele que não é mata-mata, é um mata, não é? Fase derradeira. Então, cada um fez uma seleção aqui no programa e vamos conhecê-las na sequência. Ixi, moiou. Nossas seleções da Copa do Mundo até agora. Olha só, vai começar com a minha. Já tô aqui, né? Já tô a postos. Bom, o meu treinador, Inzaghi do Al Hilal, porque acho que fez o mais difícil, bater o Manchester City 4-3, jogasse uma campanha onde ele empatou com o Real Madrid na estreia. Então, por isso que eu escolhi esse técnico. O Courtois talvez não tenha aparecido tanto agora, mas ele começou muito bem, fazendo defesas importantes. É um goleiro que, pra mim, tá na prateleira de Alisson, não é? E Neuer. Aqui, na direita, Hakimi. Tá
zagueiro do Bayern. tá bom. Thiago Silva, do Fluminense, porque eu quis colocar um jogador do Flu e um do Palmeiras. E eu vou explicar por que eu escolhi esse. Thiago Silva pela liderança, pela experiência e por ter sido decisivo em organizar também esse time para a classificação. Piquerez, porque acho que vai fazer uma falta tremenda, absurda, amanhã para o Palmeiras. E até agora é um pilar ali no lado esquerdo. Aqui, no meio-campo, era farto, né? Tinha muita opção. Mas eu escolhi o João Neves, que além de tudo faz gols, é um cara muito bom no meio-campo. O Kimmich, o Vitinha pela dupla e o Olis, que tá fazendo gols. Não jogou bem contra o Flamengo, mas de resto foi impecável. E aí na frente eu escolhi o Gonçalo Garcia, ninguém apostava. Só o Xabi Alonso tá arrebentando, tem 3 gols, tá jogando muito bem. E o Harry Kane mostrando experiência, competência e comprometimento. Muito bem. Cicinho, a próxima seleção. Vai, Cicinho. Quero ver o que você fez. Olha a carinha dele, hein? Bota a minha seleção aí. Olha lá. Messi? Bono, pra mim, o melhor goleiro da competição. Eu estava em dúvida entre o Bono e o Fábio. Mas aí ele... pela Copa do Mundo também, lá, a seleção de Marrocos. Pra mim, o Arnold é o melhor lá. O Hakimi ainda tá à frente. Porém, ele, pra mim, a qualidade dele é indiscutível. E essa dupla de zaga brasileiros, né? Digamos, o Marquinhos e o Thiago Silva, que pra mim ainda são os melhores do mundo, e o Nuno Mendes, que pra mim é o melhor lateral esquerdo na atualidade, disparado. Richard Rios, pelo que vem fazendo, pelo interesse dos europeus, e é um jogador que, assim como o Kimmich, ele consegue diversificar posições. Então, gosto dessa dupla aí. E o Valverde, pra mim, hoje, que é o melhor jogador do mundo. Oxi. Ô, louco. Na minha opinião. Boa. Na minha opinião, ele encaixa em qualquer time do mundo. Qualquer outro jogador que você pegar, talvez não vai encaixar nas equipes. Agora, o Valverde joga em qualquer time do mundo, pra mim é o melhor jogador do mundo. Bellingham, que dispensa comentário. E essa dupla de ataque. O Messi. Por que eu coloco o Messi? Porque o Messi, 10%, é melhor do que... Você pega o Harry Kane, tá 100%, mas às vezes o Messi não. 10% ele consegue tirar... É do Real Madrid, exatamente. Tá do PSG, mas do Real Madrid, tá? Então só corrigir aí, produção. Ali eles colocaram errado. Aqui é jogador do Real Madrid, recém-contratado. Você já vendeu vindo ele? do Liverpool pra... Não, ele era do Liverpool também. Ele já vendeu. Cicinho tá vendendo o cara. Mas é erro de digitação. O PSG é o Hakimi, não foi eu que coloquei não, tá? Não. E o John Arias, pra mim, que é o melhor jogador dessa competição. Boa, tá mais Cicinho. surpreendendo. E o técnico? E o técnico? Cadê a foto? Sacaram la fueto. Sacaram. Sacaram la fueto. É o nosso brother gaúcho. Gostei da sua Muito foto, bem, Cicinho. Cicinho. Boa explanação. Agora vamos com o Edu Dracena. Eita. Olha o clubismo, Ronaldo. Olha o clubismo. Clubismo aonde, irmão? Olha que seleção. Pelo amor de Deus, hein? No gol, o Bono, né? Igual o Cicinho falou, que tá fazendo uma excelente Copa do Mundo. Hakimi, não tem nem o que falar, né, irmão? Você é o melhor do mundo. Tá, hein, Renata? Tá. Tá, Edu. Tá. Quem tá observando? O Marquinhos, pra mim, cara, esse cara tá jogando demais. A experiência dele, a liderança é impressionante. Não, de zagueiro a gente nem briga com o Edu, né? Não, Quem é que vai brigar? Tá doido? E o Nuno Mendes, que, pô, como o Cicinho falou, um do melhor do mundo aí. Richard Rios, melhor jogador do Palmeiras e tá um dos melhores do Mundial também, que tá jogando muito. Olise, do Bayern. Pô, esse Arda Güler, do Real Madrid, o que joga com a técnica, o cara consegue armar o time do Real Madrid. Tanto é que no último jogo o Xabi Alonso colocou ele para trás, não rendeu muito, Renato. Mas depois colocou ele para frente, conseguiu criar jogadas. Lembra muito o Guti. E o Vitinha, né, que tá fazendo uma competição muito boa. O jogador do Capelãs é o Doku, ele gosta muito do Manchester City. Quem? Que joga muito bem. É Doku que fala? Pode falar Doku. E o Marcos Leonardo, que tá fazendo, fez 3 gols já nesse campeonato. Tá jogando muito bem. E principalmente no último jogo, Renato. Não, foi decisivo. Foi decisivo, impressionante. E o meu treinador, é claro, o Luiz Henrique. Ué, não, Bel! Ué? Cadê o Anel? Que aconteceu? Pra você ver que eu não sou clubista. Ah, não! Olha, foi profissionalista. Sou profissional. O Richard Rios aí, que é o jogador do Coloquei Corinthians. o Luiz Henrique. Que isso? O Richard Rios não é pra estar na seleção? É do Corinthians, isso aí. Sempre quando vê pelo o amor de Corinthians. Deus. Aplausos para Edu Dracena. Obrigado, Renato. Obrigada, Edu.
Capelanes, o seu momento. Não tem um brasileiro. Olha a foto que os caras... Olha a foto que escolheram. Na moral, a foto que vocês colocam, rapaziada. Você tem que reclamar com a produção. Todo mundo bonitinho na foto. Olha a foto que eles colocam. Caramelo. Sacanagem. A minha seleção vai dar um pau na de vocês aí, ó. Uma das maiores e melhores defesas de todos os tempos. Uma defesa assim, totalmente torta, salvando que seria o gol do Salvinho. Disparado, o melhor goleiro da Copa do Mundo de Clubes. Hakimi chovendo molhado, só que é o seguinte, vocês erraram, viu? Vocês estão colocando jogadores na seleção aí sem analisar a Copa do Mundo de Clubes, analisar o momento. Vitinha não tá jogando mais que esses caras aqui na Copa do Mundo de Clubes. Então o Hakimi Nossa, isso aqui é sacanagem. Você não viu o Vitinha contra o Atlético de Madrid? Apareceu uma vez ou outra. Esse cara aqui, é que é o primeiro jogo. Foi tratado como velho, final de carreira no Napoli, tá jogando fino da bola e carregou a defesa contra o Manchester City. Só um jogo. Esse cara aqui é um perfeito exemplo de muita bola e pouco marketing. Contra o último jogo aí contra a equipe da Inter, ele carregou a defesa. Claro que é lá do Thiago Silva que é monstro, mas esse cara aqui, pouco se fala dele. Alô, Tite! Esse aqui é um injustiçado. Tinha que estar na seleção brasileira. É o melhor lateral esquerdo em anos. E não colocam você, Renan Lodge. Te amo. Volta logo, hein? Deixa eu ver. Furacão. Um dos melhores da Copa do Mundo de Clubes. Ei, só isso? Não, isso aqui é isso, ponto. Entendeu? Mas também é peladeiro, hein? Quando quer jogar, joga. Quando não quer também, vou te falar. Monsagrado, minha Argentina querida. Nossa, esse cara joga demais também. Na Copa do Mundo de Clubes, está carregando o meio campo do Bayern. Fez um golaço contra o Que seleção grotesca, hein? Nossa, lembra? Que seleção grotesca. Que grotesco, o nome dele aí, ó. Esse ataque eu não coloco o Harry Kane. E o Harry Kane, ele estreou no último jogo contra o Flamengo. Mas o Pedro Neto não pode estar ali centralizado. Não, mas aí que também eu não coloquei um centroavante. Então eu deixo os caras flutuarem. Tá legal. Então eu coloquei o Pedro Neto pra flutuar, o Olizê pra flutuar também. Amanhã o Pedro Neto não pode flutuar. Pois é, e aí eu coloquei o John Arias que dá ritmo nesse jogo. Então, assim, a melhor seleção com o técnico Pipo Inzaghi. Então essa é a seleção, é o gabarito da Copa do Mundo de Clubes. Esse não é o Pipo Inzaghi, É Simone Inzaghi. É irmão dele. É o Simone Inzaghi também, ao lado do Pipo, é tudo Não, é Simone Inzaghi. Tá bom. É o gabarito Bom dia, da Copa Capela. do Mundo de Clubes. Agora é o momento de Everton Guimarães. Será que ele tá vendo pra poder explicar aí? Olha a foto do cara, velho. Você vai explicando, vai ser um Renata, off. tô não, mas eu tenho aqui a minha lista aqui. Então vai, pode ir lá. Então tá, eu só para explicar, eu tinha feito uma mudança, que é a entrada do Arias e o Chiari fez a mudança para mim, que a princípio eu tinha colocado outro atleta. Vamos lá. Eu vou começar com o Fábio, porque é o seguinte, por que eu estou colocando aí esses 3 jogadores do Fluminense e o técnico do Fluminense? O menor orçamento de todos e está nas semifinais. O menor orçamento de todos. Pode puxar aí, é o do Fluminense. Então o goleiro Fábio, aos 44 anos, parece um garoto jogando. Um garoto, tá pegando demais. Hakimi, dispensa comentários. Koulibaly, tô com Capelanes, né? Tu achou que, não, isso não dá mais nada, voando. Thiago Silva, liderança, zagueiraço. Renan Lodge, eu acredito que, principalmente essa Copa do Mundo aí, pode abrir a cabeça do Carlo Ancelotti. Richard Rios dispensa comentários, né? Em atividade no Brasil, Rios, o próprio John Arias, que daqui a pouco eu vou falar dele, destaques dos brasileiros no Mundial e aqui no Brasil também. Cole Palmer, meu filho, presta atenção, amanhã não joga. Tá na minha seleção, mas amanhã eu tô secando. Não vai poder jogar amanhã. E que jogue mal. Olise tá, eu acho que quase em todos os times aí, né? O cara joga bola demais, lépido, né? Valverde, Deus que me livre o que joga, né? O John Arias, pelo amor de Deus. John Arias é um monstro. Mas o meu ataque, obviamente, eu coloquei Olise e Kane, né? Olise aberto, Kane mais enfiado, disparado, desculpa aos demais, mas o meu time é disparado, o que se montasse e fosse a campo, arrebentaria todos os de vocês aí. Seleção do HG, votem porque é a melhor. Boa seleção, hein? Aplausos. Boa. Mais ou menos. Palmer de volante, velho. Palmer de volante, sabe nada, gordinho. O Pedro poderia tomar lá na frente. Agora vamos com João Pedro Scarpa. É o seu momento. A geração, né? Aproveita, desfila, Scarpa. Bora lá, Rê. Vamos dar uma aula na seleção dos meus amiguinhos. Meteu 3 5 Eu queria começar pedindo uma salva de palmas pro meu treinador Renato Gaúcho, monstro. Boa, Renato! O que ele fez contra a Internazionale, impressionante, muito bem. Bono, já falaram muito aí, craque, sou fã.
Minha zaga com 3 aqui defensores. Esse daqui é no Miguel, né? Que Piquerez está aqui como zagueiro pro lado esquerdo. Sou fã, joga muito. Coulibaly, o que joga essa criança aqui, loucura. E esse daqui joga de terno. Esse cara aqui eu sou fã de carteirinha. Tinha que estar na seleção brasileira, aliás. Não existe zagueiro. Ele e Marquinhos são craques, sou fã. Kimmich, monstro, sou muito fã. Vitinha, também tá aqui na minha seleção. Richard Rios, pra mim, top 5 melhores do torneio, hein? O que esse cara tá jogando no Palmeiras, muito bem. Me arrependi de colocar ele, sabia? leque de oliva. Cara, não, porque ele jogou muita bola ali, mas contra aquele time amador, cara. Então, tá Não, bem mas isso ele aqui. foi bem a primeira fase inteira. Foi bem, mas agora contra o Flamengo pipocou, jogou nada. Aí, ó, aqui no ataque, Pedro Neto, jogando muita bola. O Kane, que não foi tão bem ali na primeira fase. É o Kane, Ronaldo. Ele não foi tão bem na primeira fase, mas contra o Flamengo foi o cara do jogo, jogou muita bola aqui. Fez um bom jogo. Ah, você fez falou 2 que o na fase de Pedro grupos era também. melhor que ele, agora você colocou ele aí, velho. Eu não falei isso. Você falou que o Pedro era melhor que ele, cara. Harry Kane, sou fã, jogou muita bola e vai ser artilheiro da competição, aliás. E o Arias, esses dois aqui, ó, esses dois meninos lindos aqui, Arias e Rios, não podem voltar pro Brasil como jogadores aqui no futebol brasileiro. Pode ser. A Europa vai deixa levar, a Europa vai levar esses caras, eu tenho certeza disso. Boa, Gabi. Já que você tem recadinho, né? Já pega aqui, ó, também. Aí, é nóis. Aí, trabalha em equipe, tudo rápido aqui no programa. YouTube, já seleções também do Ronaldão, do Marco Aurélio Cunha. Vamos passar a limpo. Tem notícias do São Paulo também. Ixi. São Paulo, já falamos de Corinthians hoje também. Boa. Tudo isso no YouTube, vem com a gente. Olha, hoje o único que já vai palpitar para amanhã é Everton Guimarães. E eu já pergunto na lata, na bucha, Everton, quais são os seus palpites para Fluminense e Al Hilal e também Palmeiras e Chelsea? Só isso. Então, beleza, Renato, só destacando que na minha seleção também, que a gente mostrou agora há pouco, Renato Gaúcho é meu treinador. Ó, vamos lá, Fluminense e Al Hilal. Empate no tempo normal, pênalti, o Fábio, vrau, vrau, e o Flu passa. Palmeiras e Chelsea. Palmeiras sai na frente, sofre o empate. Segundo tempo, 37 do segundo tempo, Estevão faz uma fileira, 2-1 Palmeiras com requintes de crueldade. 2-1 Palmeiras, Flu empata com o Al Hilal no tempo normal, passa nos pênaltis com o Fábio pegando 2. Tá, foi cirúrgico, preciso. Agora, informações do São Paulo, que voltou a treinar com Hernan Crespo e o Wagner Vieira conta os detalhes. Oi, Renata, e todo mundo ligado no Jogo Aberto. O São Paulo continua a sua preparação para o retorno na temporada de 2025 após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E a data do jogo com o Flamengo foi confirmada pela CBF. Será mesmo no dia 12 de julho no estádio de Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo hoje é o 14º colocado, com apenas 12 pontos, a 1 da zona do rebaixamento. E curiosamente, o Hernan Crespo, quando foi demitido em 2021 durante o Brasileirão, o São Paulo estava a 3 pontos da zona do rebaixamento e agora chega em situação parecida. Mas falando de retorno ao gramado, o São Paulo corre para deixar à disposição do treinador Lucas e Ferreira, que estão em fase final de transição física. Ontem, a dupla iniciou o trabalho em campo ainda sem bola. Oscar e Marcos Antônio já haviam retornado e estão treinando normalmente. Agora resta apenas no departamento médico o Caleri, que deve voltar somente na temporada de 2026, e também o volante Luiz Gustavo. Esse está afastado desde abril. Ele cumpre no CT um protocolo de tromboembolismo pulmonar com atividades sem impacto no campo. O São Paulo hoje, nesta quinta-feira, faz 2 treinos. Agora pela manhã realizou o primeiro treino e à tarde tem outro. Treina também na sexta-feira e no sábado pela manhã. O tricolor que volta a campo no sábado, dia 12, contra o Flamengo pelo Brasileirão. Volto com você, Renato. Bom, quero falar do São Paulo agora com vocês, porque o time voltou timidamente, treinando, mas muito diferente, com o Hernan Crespo, outra filosofia. Sgarbi, estamos pensando que o São Paulo vem com outras propostas, tem jogadores recuperados. O São Paulo precisa reagir muito bem na Libertadores, mas melhorar no Campeonato Brasileiro. Exatamente. E se reclamavam de elenco curto, São Paulo também agora perde 3 jogadores, né? O Juan, o Lisiero e o Igor Vinícius, que eram jogadores que não vinham sendo tão utilizados, mas que para elenco, claro que é importante, né? O São Paulo joga agora Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, vai ser aquela doideira.
Eu gostei muito, eu gosto bastante, na verdade, do estilo do Crespo também, assim como treinador. Gostei na primeira passagem. E ele já pediu também alguns reforços, né? Vamos ver, eu tô otimista com o Crespo. Ele vai ter reforços também, além do que o São Paulo vai ver. Eu tô otimista. Calma que o calendário vai melhorar quando vocês caírem em breve da Copa do Brasil. A gente vai ver. A chance é zero. Libertadores e a chance é zero, você sabe que a chance é zero. E ele vai ter reforços também, que é a volta dos jogadores, do Lucas, do Oscar, que aí sim são os grandes reforços do São Paulo para a temporada. O São Paulo tá contando com a volta desses jogadores, sim, o que dão outra consistência para o time, que melhoram muito a qualidade da equipe. Melhora, Renata, mas só que é pouco pro São Paulo, né? Porque não adianta, sai treinador e chega treinador e a dependência são nos mesmos jogadores. Então, o São Paulo precisa contratar. Que ânimo que eles estão, hein? Tira a fralda. Ao vivo. Muito bem, estamos de volta já às seleções da Copa do Mundo de Clubes, do Ronaldão e também do Marco Aurélio Cunha. Lembrando que avaliamos desde o primeiro jogo até as oitavas de final. E você agora vai trazer a sua seleção. Desça, doutor. Pode levantar, doutor. Pode ir lá, pode levantar. Ó, doutor, musiquinha, negão. Cadê a musiquinha, negão? Cadê a música? Cadê a música? Aí sim. O Negrão, ele é traíra, doutor. Vai aprender. A Fernanda gostou, viu, Negrão? Bom, Bono, indiscutivelmente, pelas defesas que fez e garantiu a chegada do clube dele a esse estágio do campeonato. Koulibaly foi o responsável, junto com o Bono, por isso. Por isso, os dois jogadores colocados. Além do gol, a defesa que Koulibaly e Bono fizeram pelo Al Hilal foi fantástica. Alexander-Arnold, para mim, é o melhor lateral que tem. Produção, o meu que colocaram é o irmão gêmeos, colocaram o meu do PSG. É o irmão do Arnold, né, produção? Verdade. Queriam induzir você a votar no Hakimi. É verdade. Eu coloquei também o Sérgio Ramos e o Thiago Silva como uma homenagem a grandes jogadores. Sérgio Ramos foi espetacular e ninguém falou muito do Monterrey. Você foi de 3 zagueiros? Fui. Todo mundo vai de 3 zagueiros. E o Sérgio Ramos mostra que qualidade técnica fazem diferença total. Doutor. Não importa, junto com o Thiago Silva. Imagine essa zaga, Thiago Silva, Sérgio Ramos e Koulibaly, né? Renan Lodge, o melhor lateral esquerdo que tem por aí hoje, não tem dúvida nenhuma. Richard Rios, o melhor jogador dos brasileiros, eu acho, aqui na Copa. O Valverde, indiscutível, o João Neves, brilhante. E o ataque, o Harry Kane e John Arias faria uma dupla perfeita pela velocidade e conclusão do Harry Kane. E agora, Capelanes, treinador Renato Gaúcho. Por quê? Por que, Capelanes? Porque ele não está num clube europeu. Ele ganhou de clube europeu. Ele não tem o orçamento de um clube europeu. Ele não tem o dinheiro de um clube europeu. Portanto, o Renato Gaúcho, ele não está na lista dos grandes treinadores mundiais, mas ele conseguiu chegar com o Fluminense. Parabéns pelo título, chegamos às quartas de final. É onde estamos hoje. É onde estamos hoje. Então, o Renato Gaúcho, todo o mérito para ele, com um orçamento desse tamanho, chegou onde Flamengo e o... Quem outro brasileiro? Botafogo. Flamengo e Botafogo não chegaram. Então, com esse orçamento, Renato Gaúcho, tira o chapéu para você. Agora vamos de Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, você vai mudar muita coisa. Eu sempre tô por último, mas tudo bem, obrigado. Não, mas os últimos serão os primeiros. Obrigado, maldita produção. Meu time, deixa eu explicar meu time pra vocês que vocês vão entender. É pra jogar, meu time é funcional. O que eu escalei aqui é funcional. Que isso? Pelo que eu vi nessa competição e a forma de se jogar. Aqui, Renato, é meu banco. Eu, como treinador, agora é meu banco se bebendo. O Hugo Souza não, o Fábio, que é a mesma coisa. É paredão, é o cara que fecha, o cara que faz. Aqui todo mundo foi lá no Mateuzinho, mas eu vi no Hakimi aqui que esse menino joga muita bola e todo mundo foi. Agora aqui também é outro, hein? Esse aqui joga demais, velho. Esse Barbosa é o cara que faz o quê? O serviço sujo, Renata. Não é aquele zagueirinho que joga tudo limpinho, não. Sujo. E aqui também. Aqui pela elegância, inteligência tática, pelo posicionamento. E o meu time é funcional pelo lado esquerdo, vocês podem ver aqui. Por quê? Qual que é o nome? Quem é esse aí? Poderia ser o Renan Lodge, menino. Esse é o Ryan.
Esse não ri. O meu time ele é funcional pelo lado esquerdo, vocês perceberam. Pelo lado direito não precisa nem dizer. Porque meu time descendo tem também a cobertura. Musiala, vocês não colocaram do Bayern. Esse menino... É reserva. Mas peraí, o que o Musiala tá fazendo no meio? O que é? Por que ele não tá no ataque? Não, porque é meu time, tá? Esse é meu time, menina. Ah, Esse eu achei que era o time que se apresenta. Não, eu achei que era a gente que tava jogando a Copa. Então eu vou explicar pra você por que não tá. Porque esse menino Enzo do Chelsea, ele é aqui, ó, ele muda de função, ele acaba sendo até um quarto atacante. E aí Porque quem nós vamos marca? atacar. Aí quem marca no seu time Aqui aí? já tá fechado, meu time anda. O meu time anda, meu time vem. Tá, e quem marca aí não tem volante? Agora aqui tem que Se tomar o muito Enzo vai, ele cuidado falou que o na Enzo sobe. pronúncia. Aqui tem que tomar muito cuidado na pronúncia aqui. Mas, porque tem até um do caramelo e o cara lá, mas tem que tomar cuidado. Meu lado esquerdo funciona. E na saída de bola aqui já começa aqui com inteligência tática. Esse menino. Lá na frente, deixa eu dizer. E aqui, você, como assim o Cano, você colocou? Porque o cara que essa bola passou é caixa. Não tem... E o Arias? Ah, mas ele tá aberto, o Arias. Não, meu time flutua. O meu time flutua. E pro Sgarbinho, olha lá, também o Pedro. Você colocou o Harry Kane. Você botou do Pedro. Eu não votei então, no seu time já tem uma discórdia enorme. Meu time joga em bloco. Aqui ninguém fica sobrando. Caiu pra direita, vai descer todo mundo aqui e aqui fecha. E o outro time está lascado com esse menino, porque esse aqui é minha arma secreta que vem por dentro, junto com o Arias. E aqui ele vai tanto no ataque como recuar. É assim que eu quero. E aqui de longa distância, sabe o que ele faz? Esse menino? Falta e bola de longa distância, sabe o que ele faz? Abre! Todo mundo ataca e defende. Tenho dito. E se você quiser ser meu auxiliar, você... Não, eu prefiro que você continue comentarista, não técnico. Tá bom. Agora eu quero ver, sabe o quê? Agora eu quero ver a tabela do Brasileirão. Cadê? Ah, não tem a tabela do Brasileirão? Tem time no G4, hein, menino? Mas tem brasileiro se destacando lá no Mundial. E é a sua semana de aniversário. Vamos pegar leve. Tá chegando. Vai comigo. Não, mas não vamos pegar leve, vamos agora lá pro YouTube. Ah, nós vamos pro YouTube? É. Ah, então vambora. Se você quer ir, nós vamos. Acabou o programa. Então, você não tem... Você tá bem, deixa eu ver, peraí. Você não tá bem, bebê. É a semana de aniversário, sabe? Agora é o seguinte, né? Tá chegando com os donos da bola, então não vai pra lugar nenhum. Vamos ficar por aqui. Então, vamos ficar aqui no estúdio. Vai comigo, fecha a mão. Rita, vai comigo. Não, deixa assim.